Quantos estão desejosos para ouvirem a palavra de Deus? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro dos Salmos. O salmo para a nossa meditação será o Salmo de número 46. Quem é que é? Você quem é? Qual que é o seu nome? Miguel? Rapaz, já tem nome até de anjo, né? Rapaz, você é diferente. Você tem outra tradução aí? Você consegue aí para mim a CF? Rapaz, que rapaz! Sangue de Jesus tem poder. Gente, Miguel, você me ajuda aqui, ó. O que eu vou pedir para você? Para você ir deixando aí deixando o texto, aí eu vou te pedindo. Bota no versículo tá, mas vai ser só no Salmo 46. Verso 1, verso 2, verso 3. Aí você vai, tá bom? Viu? Aí no final do culto eu pago uma coxinha para você, né? Então vamos fazer o seguinte, a gente vamos fazer a nossa meditação pelo telão, que aí fica uma leitura única, pode ser? Salmo de número 46, nós vamos ler, irmãos, o salmo todo e também não tem problema algum se os irmãos quiserem acompanhar na sua Bíblia, não tem problema algum, tá bom? A única coisa que eu lhe peço é que ao término da leitura, deixe a sua Bíblia aberta ou acompanhe comigo no telão para que a gente compreenda esse texto e eu prometo aos irmãos que eu tentarei ser o mais claro possível, tá bom? Diz-nos assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Congela o 3, volta, por favor. Rapaz, esse minuto tá rápido. Está na rapidez. Queridos, entre parênteses, nós temos aí a expressão selar. Veja, em algumas traduções, precisamente a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, a NV, a NVI, que trazem uma linguagem mais atualizada, está escrito pausa. Em algumas, já está escrito até interlúdio. Então, eu quero só conhecer se aqui tem alguma Bíblia que está escrito pausa, final do verso 3, entre parênteses, tem alguma Bíblia escrito pausa? Ou interlúdio? Não? Não? Final do verso 3, entre parênteses, não? Tem algum que está escrito, sei lá? Levante a mão. Levante a mão. Sei lá, serva de Deus. Que bênção, né? Amém. Então, o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos refazer a leitura desse verso 3. E quando chegar entre parênteses, nós vamos fazer a leitura da expressão selar. Cremilson, por que é que nós vamos fazer a leitura? Porque essa expressão, irmãos, faz parte do texto original. Ok? Faz parte do texto original. Então, se faz parte do texto original, essa expressão também faz parte da nossa leitura. Tá bom? Então, nós vamos refazer a leitura do verso 3. Quando chegar entre parênteses, quero que toda a igreja, com muita força e veemência, expresse o selar. Tá bom? Amém? Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Perfeito. Verso 4, por favor. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela.
não se abalará. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios ou as nações, dependendo da sua tradução, se embraveceram. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ou destruições tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança. É tão poderoso que, além de quebrar o arco e de cortar a lança, ele ainda queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre os gentios ou entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Volta para mim no verso 3, Miguel. Isso, deixa congelado aí. Queridos, veja. O nosso planeta, ele possui um sistema. O planeta Terra possui um sistema. E esse sistema, ele subdivide-se em 3 camadas. Então, no total, nós temos 3 camadas que compõem o sistema do nosso planeta. A primeira camada que compõe o sistema do nosso planeta é chamada de atmosfera. A expressão atmosfera é a junção de 2 palavras. Nós temos, por exemplo, a presença do prefixo atmos, que significa gases ou gasosos, e o sufixo esfera, que significa setor ou ambiente. Logo, a atmosfera corresponde a toda a camada gasosa que compõe o sistema do nosso planeta. Segunda divisão que compõe o sistema do nosso planeta, ela é chamada de hidrosfera. A expressão hidrosfera também é uma junção de 2 palavras. Nós temos a presença do prefixo hidro, que significa água, e o sufixo esfera, que significa setor ou ambiente. Logo, a hidrosfera corresponde a toda a camada líquida que compõe o sistema do nosso planeta. Terceira e última camada que compõe o sistema do nosso planeta, ela é chamada de litosfera. A expressão litosfera também é a junção de 2 palavras. Nós temos a presença do prefixo litos, que significa rocha ou rochoso, e o sufixo esfera, que significa setor ou ambiente. Logo, a litosfera corresponde a toda a camada física que compõe o sistema do nosso planeta. Veja, o perfeito funcionamento dessas 3 camadas de forma integrada geram uma 4ª esfera no nosso planeta, que é a biosfera, biovida. Ou seja, a vida no nosso planeta só é possível pelo perfeito funcionamento dessas 3 camadas. De natureza que, se uma dessas camadas for abalada, logo a vida aqui na Terra estará comprometida. Exemplo, se a primeira camada for abalada, a atmosfera for abalada, tal como nós temos aí esse grande buraco na camada de ozônio, se isso se expandir, se estender, vai intensificar ainda mais o aquecimento global, provocando o efeito estufa, e a vida aqui na Terra estará comprometida. Se a segunda camada também for abalada, se a hidrosfera for abalada, os mares ficarão revoltos, os rios inundarão as cidades e a vida aqui na Terra estará comprometida. Se a terceira e última camada também for abalada, se a litosfera for abalada, e diga-se de passagem que a litosfera subdivide-se em 5 divisões. A primeira divisão que compõe a litosfera é chamada de crosta terrestre. A segunda divisão é chamada de manto interno, núcleo interno e núcleo externo. Essas 5 camadas compõem o que diz respeito à estrutura, parte física da Terra. Na primeira camada, na primeira divisão da litosfera, que é chamada de crosta terrestre, essa primeira camada, essa primeira divisão, ela é formada por grandes placas tectônicas. E quando essas placas tectônicas se movimentam, automaticamente a movimentação das placas tectônicas libera uma energia sobre o solo da Terra. E essa energia que é liberada pela movimentação das placas tectônicas, quando alcança o solo da Terra, provoca um
abalo sísmico, um tremor de terra, um cataclisma natural. Um fenômeno catalogado e chamado pela ciência de terremoto. Veja, se esse terremoto chegar a uma escala de magnitude 9 ou 10, ele pode causar sérios danos no local onde ele foi gerado e assim comprometer a vida no planeta Terra. O que eu estou tentando lhe dizer com isso é que a vida aqui na Terra só é possível pelo perfeito funcionamento dessas três camadas e que se uma dessas camadas for abalada, a vida aqui na Terra estará comprometida. Sei que nesse momento você pode estar se perguntando, tudo bem, Cremius, mas o que isso tem a ver com o Salmo 46? O que isso tem a ver com o nosso texto em exposição? Paz, meus senhores, paz, minhas senhoras, mas se nós fizermos uma análise exegética do Salmo 46 de maneira responsável e honesta, nós iremos perceber que é justamente tudo isso que o salmista está descrevendo no Salmo 46, precisamente na primeira estrofe, que começa no verso 1 e termina no verso 3, quando ele diz, ainda que a terra trema, e o tremor da terra abale os montes, e o abalar dos montes sacolejem as águas, torne o mar bravo. Ainda que tudo isso aconteça, tem um detalhe, qual? Nós não temeremos. O que o salmista está dizendo é, ainda que eu olhe para a terra, que é dinâmica, estática, perceptível apenas pelo nascer e o pôr do sol, sofra um dinamismo perceptível aos meus olhos, ainda que eu olhe ao meu redor e tudo esteja fora do lugar, ainda que eu olhe ao meu redor e tudo esteja uma loucura, é terra que tremeu, é monte que abalou, é mar que está bravo, é vento que está contrário, ainda que as coisas fujam do meu absoluto controle, todavia, nós não temeremos. O que o salmista está nos ensinando é o quão importante é nós confiarmos em Deus. Ele está nos ensinando, a priori, a respeito do poder da confiabilidade. O quão importante é nós confiarmos em Deus. E nesta manhã, eu já lhes asseguro que eu não vim lhe trazer nada novo. Eu vim aqui no máximo te recordar, te relembrar de algumas coisas que você pode ter esquecido devido à labuta do dia a dia. E a primeira coisa que eu preciso te recordar é que você precisa tão somente confiar em Deus. Amém? Amém? Então, você precisa só confiar em Deus. Cremilson, mas a minha vida se enquadra exatamente nesse contexto. Está tudo uma loucura. O que eu faço? Confio em Deus. Cremilson, mas eu perdi o controle das coisas. Confie em Deus. Cremilson, mas só Deus e eu sabemos a intensidade do terremoto. Confie em Deus. Mas as coisas fugiram do... Está tudo fora do lugar. Confie em Deus. Mas a porta se fechou. E daí? Confia em Deus. Mas eu peguei o diagnóstico do médico. Lá está escrito que o quadro é irreversível. Pode ser irreversível para o homem. Mas para o Deus que detém todo o poder absoluto, para ele nada é impossível. Então você precisa tão somente confiar em Deus. Amém? Amém? Deu para entender até, irmãos? Está tranquilo? Agora eu preciso que os irmãos redobrem atenção, porque nós vamos entrar em uma área agora um pouquinho mais técnica. Então, se você puder redobrar atenção agora, eu vou te agradecer, obviamente, como eu prometi no início da minha fala, eu vou tentar ser o mais claro possível, mas nós vamos entrar na área um pouquinho mais técnica. E eu preciso que os irmãos me dêem toda a atenção possível. Veja, no final do versículo 3, entre parênteses, nós temos aí a expressão selar, ok? A expressão selar. A expressão selar, irmãos, ela aparece 3 vezes, pastor, no Salmo 46. 3 vezes no Salmo 46. A primeira está aí, final do versículo 3, a segunda vez no final do versículo 7, a terceira e última vez no final do versículo 11. Dividindo assim o Salmo 46 em 3 estrofes. A primeira estrofe começa no verso 1, termina no verso 3. A segunda estrofe começa no verso 4, termina no verso 7. A terceira e última estrofe começa no verso 8
e termina no versículo de número 11. Então, gramaticalmente falando, significa dizer que o Salmo 46 possui 3 estrofes, e no final de cada estrofe, nós temos a expressão... Você está aí? Nós temos a expressão? Amém. Então, significa dizer, irmãos, que no final de cada estrofe, nós temos a expressão Selá. Então, Salmo 46, gramaticalmente falando, possui 3 estrofes, e no final de cada estrofe, nós temos a expressão Selá. Cremilson, qual que é a importância dessa expressão toda? Isso significa dizer, irmão, significa dizer, olhe para mim, significa dizer que no final de cada estrofe o salmista ia lá e colocava o Selá. Amém. Então seria mais ou menos assim, ó. Terminou a primeira estrofe, Selá. Terminou a segunda estrofe, Selá. Terminou a terceira estrofe, Selá. Amém? Você me ajuda? Vamos lá? Terminou a primeira estrofe? Terminou a segunda estrofe? Terminou a terceira estrofe? Ou seja, no final de cada estrofe nós temos a expressão Selá. Por que é que essa expressão faz parte da nossa leitura? Que, como eu falei no início, faz parte do texto original. Veja, toda a Bíblia que você tem hoje, ela vem através dos documentos que nós temos hoje à nossa disposição, os manuscritos, os códices. Então, baseando-se no códice de Leningrado, que é um dos códices principais que nós utilizamos para poder fazer a tradução do Antigo Testamento, a expressão Selá encontra-se no texto original. Então, por isso que nós fazemos a leitura, pois ela faz parte. Então, dada essa explicação, os irmãos já entenderam que termina a primeira estrofe, Selá, termina a segunda estrofe, Selá, termina a terceira estrofe, Selá. Deu para entender até aqui? Tá tranquilo? Tá tranquilo, pastor? Então, veja. Cremilson, eu entendi até aqui, tá? Mas o que significa Selá e qual que é a sua importância exegética para a compreensão do Salmo 46? Toda. Por quê? Porque a expressão Selá, ela sofre 2 variações no que tange ao seu significado etimológico. A primeira variação é que Selá significa pausa ou parada. É por isso que nas Bíblias mais atualizadas está escrito até pausa e parada. Então isso significa dizer que de uma estrofe para a outra, o que o salmista fazia? Ele dava uma pausa, uma parada. Então era mais ou menos assim, ó. Terminou a primeira estrofe, para. Terminou a segunda estrofe, para. Terminou a terceira estrofe, para. Você me ajuda? Vamos lá? Terminou a primeira estrofe, terminou a segunda estrofe, terminou a terceira estrofe. Ou seja, no final de cada estrofe, o salmista dava uma parada. Creio que entendi até aqui, mas para quê? Qual é a razão de ficar parando de uma estrofe para a outra? Ainda a respeito do primeiro significado etimológico, nós temos, por exemplo, o pastor Jonas, ou o Dr. Adam Clarke, em sua enciclopédia bíblica, tratando o valor da expressão Selá, e ele trabalha a literalidade. Quanto a literalidade da expressão Selá, por exemplo, o Dr. Adam Clarke, ele disse que esse Selá, quanto à sua literalidade, tratava-se de um interlúdio instrumental, ou seja, uma pausa para uma nota musical. Porém, o Dr. Wilbur Pickers, que para mim é um dos maiores nomes da crítica textual contemporânea, trabalhando o valor da expressão Selá, ele vai além da sua literalidade, trabalha também o valor semântico. E quando você trabalha a semântica da expressão Selá, você descobre que a expressão Selá deriva-se de um verbo importantíssimo do hebraico, que é o verbo shahá. Veja, toda a conjunção verbal hebraica, ou seja, todos os verbos em hebraico, os verbos, funcionam pelo menos através de 3 formas. Número 1, através dos troncos, que subdivide-se em cerca de 7 troncos, que nós chamamos na gramática hebraica de troncos regulares e mais de 10 irregulares. Além dos troncos, funcionam também através das vozes, pode ser ativa, passiva, causativa, e além das vozes, funciona através dos aspectos, que pode ser simples ou intensivo. O verbo em voga aqui, que é o verbo shahá, está no terceiro tronco regular, que é o tronco piel, está na voz ativa e no aspecto intensivo. O que isso significa dizer? Significa dizer que o salmista é o sujeito no texto que toma a ação de forma intensiva de fazer o shahá. E o que significa o verbo shahá? O verbo shahá significa se prostrar, pôr-se de joelhos, ajoelhar-se, se prostrar, pôr-se de joelhos. O que eu estou lhe dizendo é que de uma estrofe para outra, o salmista vai dando uma pausa, vai dando uma parada.
E não é uma pausa apenas para um interlúdio instrumental. Não é uma pausa apenas para uma nota musical. É uma pausa para um devocional completo. É uma pausa para pôr-se de joelhos. É uma pausa para ajoelhar-se. Eu lhe falei que eu não vim lhe trazer nada novo. Eu vim te lembrar de algumas coisas que você pode ter esquecido devido à labuta do dia a dia. E eu preciso lhe dizer nesta manhã que ainda vale a pena você dar uma pausa nessa loucura toda, nesse terremoto todo, nesse descontrole todo e colocar-se de joelhos. Eu vim lhe dizer nesta manhã que eu ainda creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu sei que as tribulações da vida, os problemas do dia a dia, faz nós nos esquecermos que nós temos um Deus todo-poderoso. E eu vim lhe dizer que ainda vale a pena você dar uma pausa e colocar os joelhos no chão. A oração, ela tem poder. Você crê? Irmãos, sejam honestos. Deu para entender até aqui? Tá tranquilo? Tá, pastor? Tá tranquilo, pastora? Tá? Então, pois bem, dado esse esclarecimento, agora veja como o Salmo 46 ele vai ganhar uma sincronia, uma perfeição exegética absurda. Absurda. Porque quando nós não compreendemos isso, se não compreendermos isso, parece que o Salmo 46 não tem muito encaixe textual. Parece que a primeira estrofe não se encaixa com a segunda, parece que a segunda não se encaixa com a primeira. Se não, vejamos, na primeira estrofe que vai do 1 até o 3, perceba, está tudo loucura. Terra tremeu, monte está bravo, mar contrário, vento contrário, mata bravo, os montes foram abalados, tudo fora do lugar, descontrole absoluto. Só que quando ele começa a segunda estrofe, bota para mim, por favor, verso 4, a segunda estrofe, olha como ele começa a segunda estrofe. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas. Gente, calma aí. Na primeira estrofe está tudo fora do lugar. Terra tremeu, monte abalou, mata bravo, vento contrário. Na segunda estrofe já é um outro ambiente. Está tudo no seu devido lugar. Na primeira estrofe, o mar está bravo. Na segunda estrofe já não tem mais mar bravo. Na segunda estrofe, o que é que nós temos? Cremos um rio de águas tão tranquilas que esse rio gera alegria para a cidade de Deus. Gente, alguma coisa aconteceu, pastor Jonas, de uma estrofe para outra que mudou o cenário. Alguma coisa aconteceu de uma estrofe para outra que mudou o ambiente. Alguma coisa aconteceu de uma estrofe para outra que converteu o mar bravo em um rio de águas tranquilas. E paz, meus senhores, paz, minhas senhoras, o último verbo que nós temos fazendo a conexão textual é o verbo charrar, pôr-se de joelhos, ajoelhar-se, se prostrar. Está aqui a razão pela qual o ambiente foi mudado. Está aqui a razão pela qual o ambiente foi transformado, porque só os joelhos no chão têm poder para mudar o ambiente. Só os joelhos no chão têm poder para mudar o cenário. Eu estou lhe dizendo que a oração tem poder para mudar o ambiente. Eu estou lhe dizendo que se você tiver disposição para orar, Deus é poderoso para mudar o cenário. Eu estou lhe dizendo que se você tiver disposição para orar, Deus é poderoso para mudar o ambiente. Eu estou lhe dizendo que se você tiver disposição para orar, Deus é poderoso para converter o mar bravo em um rio de águas. Eu desconheço o mar revolto, mar bravo, que a oração não quebre, que a oração não mude, que a oração não transforme. O que eu estou lhe dizendo é: ora para você ver se Deus não muda, ora para você ver se Deus não transforma, ora para você ver se Deus não converte, ora para você ver se Deus não muda o cenário. A oração tem poder. Veja, há um rio
cujas correntes alegram. Como assim, gente? Como que alguém consegue enxergar alegria no meio de uma adversidade? Hein? Como que alguém consegue enxergar alegria no meio de um cataclisma, de um abalo sísmico, de um tremor de terra? Como que alguém consegue enxergar alegria no meio de um terremoto? Isto é senão o poder dos joelhos que se dobram. Eu não sei se vocês sabem, irmãos, mas a oração, escute isso, a oração, ela gera em nós alegria no meio das turbulências, sabia disso? A oração gera em nós alegria no meio das turbulências. Já viu aquele dia em que você está quebrada, está quebrado, de repente você desce na olaria, vai falar com o oleiro. 1 hora de oração, 2 horas de orações, depois de um período generoso de oração, você levanta, os problemas continuam, a porta continua fechada, a doença permanece, mas o teu semblante já não é mais o mesmo. Uma paz invade a tua alma, uma alegria toma conta do teu ser. Aí alguém olha para você e se pergunta: que alegria é essa? Que felicidade é essa? De onde vem a paz desse povo? Está passando por tudo que está passando, mas está lá de manhã dando glória a Deus. Que paz é essa? Está com tudo quebrado dentro de casa, mas está lá de manhã sorrindo, alegre, cantando, louvando, orando. Que paz é essa? O mundo não entende, o mundo não compreende o poder da oração. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós não, nós faremos menção do nome do Eterno. Alguém olhou para você e criou expectativas. Alguém olhou para você e disse: pela força do terremoto, pelo tamanho do problema, vai ficar cabisbaixa, abatida, depressão, quarto escuro, vai perder o prazer de viver, vai entrar em depressão, suicídio que nada. Os céus lhe trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer: ora para você ver se eu não mudo, ora para você ver se eu não mudo, ora para você ver se eu não transformo, ora para você ver se eu não organizo, ora para você ver se eu não entro. A oração tem poder. Você acha que Deus vai te perder para a depressão? Você acha que Deus vai te perder para o quarto escuro? Você acha que Deus vai te perder para o desprazer de viver? Os céus lhe trouxe aqui para lhe dizer: ora para você ver se eu não vou entrar, ora para você ver se eu não vou mudar, ora para você ver se eu não entro. A oração tem poder. Verso 5. Irmãos, olha isso aqui, olha isso aqui. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus está no meio dela, Deus está no meio dela, Deus está no meio dela, Deus está no meio dela. Mas calma aí, dela quem? O pronome dela aqui, pastor Jonas, está indicando um sujeito oculto no texto. Não é servo de Deus? Menino inteligente, menino bonito desse, inteligente, né? O pronome dela aqui está indicando um sujeito oculto no texto. Então, dela, mas dela quem? Aí precisa voltar, verso 4, falei que hoje ia, coitado do Miguel, né? Isso, há um rio cujas correntes alegram a cidade. Amém? Alegram a? Alegram a? Alegram a? Pronto, nós achamos um sujeito oculto no texto. Agora volta para o verso 5, servo de Deus, por favor. E agora nós vamos ler com o sujeito revelado. Com o sujeito revelado, a nossa leitura seria mais ou menos assim: ó. Deus está no meio da... Que igreja inteligente. Deus está no meio da... Só que veja, irmãos, isso aqui é muito paradoxal. Por quê? Porque quando eu compreendo que o sujeito oculto nesse texto trata-se de uma cidade, o que eu espero? Eu espero que o verso subsequente, ou que a sequência textual, diga-me que esta cidade sucumbiu, foi destruída, caiu, cedeu e que está só o pó e as cinzas. Mas não, o texto diz: não será abalada. Gente, calma aí. Como que essa cidade não foi abalada?
Se o terremoto descrito nos versos 1, 2 e 3 foi de uma magnitude tão alta, pastor, que tremeu a terra, abalou os montes, gente, tirou os montes dos lugares, tremeu a terra, fez o mar ficar revolto. Gente, nenhuma cidade consegue sobreviver a um terremoto como esse. Nenhuma cidade consegue ficar de pé diante de um cataclisma como esse. Nenhuma cidade consegue sobreviver, mas o texto é claro, é categórico, é conciso em nos afirmar que não será abalada. Duas razões pelas quais essa cidade ficou de pé. Número 1, por causa do nosso verbo charrar, pôr-se de joelhos, ajoelhar-se. Eu não sei se os irmãos sabem, mas guarde isso no coração. A oração, os joelhos no chão, geram estabilidade e equilíbrio para a nossa cidade. Vou repetir. A oração, os joelhos no chão, geram equilíbrio e estabilidade para a nossa cidade. Irmãos, se não fosse a oração, nós não estaríamos de pé. Se não fosse a oração, nós não estaríamos aqui. Mas a oração gera estabilidade. A oração, irmão, gera equilíbrio. A oração gera sustentabilidade. A oração gera equilíbrio. Então, irmão, chega de viver uma vida oscilando. Chega de viver oscilante. Tô, mas não tô. Quero, mas não quero. Tô com Deus, não tô com Deus. Tô na igreja, não tô na igreja. Tô crente, não tô crente. Tô fervoroso, tô frio. Ora para você ver se Deus não te deixa crente aqui dentro. Ora para você ver se Deus não te dá estabilidade. Ora para você ver se Deus não firma os teus pés aqui dentro. Ora para você ver se Deus não te dá estabilidade. Chega de viver oscilando. É, mas não é. Quer, mas não quer. Tá, mas não tá. Ora para você ver se Deus não te deixa firme. Ora para você ver se Deus não te deixa crente. A oração gera estabilidade. Segunda razão pela qual a cidade ficou de pé, está clara no texto: Deus está no meio dela. Não só isso, Deus ajudará. Então Deus está no meio dela. Veja, o substantivo meio aqui no original do hebraico, ele traz uma ideia de centralidade, de fundamentação. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: essa cidade só ficou de pé porque ela tem um fundamento muito forte. E o fundamento dessa cidade não é carnal. O fundamento dessa cidade não é humano. O fundamento dessa cidade, a base dela, o centro dela é espiritual e se chama Deus. Deus é a razão pela qual a cidade está de pé. Deus é a razão pela qual nós estamos de pé, irmãos. Deus é a razão pela qual essas portas estão abertas. Deus é a razão pela qual essa comunidade está funcionando. Deus é a razão pela qual nós estamos aqui, porque essa igreja não está fundada no homem, não está fundada na carne. Essa igreja tem um fundamento forte. O fundamento dessa igreja é espiritual. A base dessa igreja se chama Deus. Deus é a razão pela qual nós estamos vivos. Deus é a razão pela qual nós estamos... irmão, se não fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Deus, você nem viva estava, nem vivo você estaria. Se não fosse Deus, naquele acidente o carro capotava, você morria. Se não fosse Deus, naquele tiroteio a bala te alcançava e você morria. Se não fosse Deus, aquela doença não deixava você sair do quarto daquele hospital. Mas tem um Deus te guardando, tem um Deus te protegendo, tem um Deus te livrando, tem um Deus que te guarda. Deus é a razão pela qual nós estamos de pé. É Ele. Verso 6, por favor. Os gentios ou as nações se embraveceram. Os reinos se moveram. Irmãos, olhe para mim, eu quero que agora você, por favor, redobre a sua atenção, porque eu vou entrar, irmãos, em um assunto extremamente sério. Ok? Não que os demais assuntos tratados aqui não sejam sérios, mas, irmãos, eu vou entrar em uma área muito, mas muito sensível. Por favor, olhe isso aqui.
As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Quem são as nações aqui, os gentios aqui no texto? São as nações rivais de Israel, povo de Deus. Por isso que em algumas traduções está gentil, porque não se trata de Israel. Não se trata do povo de Deus. Ok? Então, quem são as nações aqui? São as nações rivais. Tratando o contexto histórico do Salmo 46, por exemplo, nós temos a teologia reformada que atribui o contexto histórico do Salmo 46 para a tentativa de invasão de Senaqueribe quando tentou invadir Jerusalém. Eu, particularmente, comungo com esse pensamento porque eu encontro e vejo mais subsídio bíblico e teológico para subsidiar esse contexto histórico do que outros que são apresentados. Então, eu comungo com esse pensamento, pastor. Tratando-se da tentativa de Senaqueribe quando tentou invadir Jerusalém. Então, veja, quem são as nações aqui? São as nações rivais. São as nações inimigas. E tratando de forma específica a respeito do contexto, trata-se de, trabalhando no contexto histórico, a partir da visão reformada, de Senaqueribe. E olhe para mim, Senaqueribe, nós estamos falando da maior potência bélica daquela época. O maior poder bélico estava nas mãos de Senaqueribe. Quase 200 mil soldados cercando Jerusalém, prestes a invadir. Então, quando o texto diz que as nações se embraveceram, eu quero que vocês compreendam que ele está falando do inimigo aqui. Quem são as nações aqui? O inimigo. Amém? Deu para entender até aqui, irmãos? Então, agora, olha aqui. Duas informações importantes ele vai dar sobre o nosso inimigo. Duas informações. A primeira informação que ele dá, a primeira característica que ele dá do inimigo, é de ordem emocional. A segunda característica que ele dá do inimigo é de ordem posicional. Quanto às emoções do inimigo, ele diz, embraveceram. Ou seja, o inimigo está bravo, furioso, está com raiva, está com ódio. E a pergunta que não quer calar, por que o inimigo está com tanta raiva? Por que está com tanto ódio? Por que está com tanta fúria assim? É simples. É que o inimigo expectou, esperou, achou que o terremoto fosse suficiente para destruir, sucumbir com a cidade. E aí, Clemence, aí é que o terremoto passou, o mar acalmou, e nós estamos aqui. E nós estamos de pé. Fraco, mas está de pé. Com dificuldade, mas está de pé. Passando luta, mas você está crente. Com todas as intempéries da vida, mas você está aqui, está servindo a Deus. Aí eu te pergunto, você acha que o diabo está feliz vendo você crente? Você acha que o nosso inimigo está feliz vendo você servindo a Deus, vendo você de pé? Você acha que o diabo está feliz vendo você cantando, pregando, dizimando, ofertando, ajudando, auxiliando, consagrando, jejuando, evangelizando, consagrando a sua vida, santificando? Você acha que o inimigo está feliz? Não, ele está com raiva, ele está com ódio, ele está furioso, porque tudo que ele mais queria era te ver no mundo caído para baixo, na criminalidade, na promiscuidade, na prostituição, nas drogas, na criminalidade, mas você resistiu e está crente aqui dentro. Então o inimigo está com raiva. Só que olha a segunda informação que ele vai dar a respeito do inimigo. Os reinos se moveram. Movimentação. Então, irmãos, por favor, escute isso. Não pense você que o diabo é estático e fica parado. Não é só porque você conseguiu suportar e passou pelo terremoto, que a sua vida vai ser daqui para frente só vitória, vitória, glória a Deus, aleluia. Não. O nosso inimigo, ele está o tempo todo ao nosso derredor. Rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está o tempo todo. Irmão, é uma brecha, ele derruba. É um vacilo e ele mancha. Então, irmãos, olha, não pense que o diabo fica parado. Não, ele está o tempo todo em movimento. É uma guerra que nós estamos. E essa guerra só terá fim naquele grande dia. Mas enquanto nós estivermos vivos aqui nessa terra, é guerra. Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força. Então, quando o salmista diz que as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele está dizendo assim, o inimigo está com muita raiva. E não só está furioso, como ele está em movimento. Tratando-se de forma específica do contexto histórico, quando ele diz que os reinos se moveram, obviamente ele está fazendo alusão à maior potência bélica daquela época, Senaqueribe. Então,
Quando ele diz que os reinos se moveram, é mais ou menos assim. O inimigo está com tanta raiva, que ele está em movimento. Ou seja, ele está se movimentando, ele está vindo nos atacar, ele está vindo contra nós, ele está vindo nos atacar. Então, quando o salmista diz que as nações se prevaleceram, os reinos se moveram, é mais ou menos isso. O inimigo está com muita raiva, com tanta raiva que ele está vindo ao nosso encontro, ele está vindo nos atacar, ele está vindo contra nós. E a pergunta que não quer calar: o que fazermos diante dos ataques? O que fazer quando nós estamos sendo atacados? Alguém diz: não, se pisar no meu calo, eu piso também. Eu me converti, mas a mão ainda está... Não, se levantar contra a minha família, contra meu ministério, eu vou logo lá no Instagram, abro os stories, posto em direta para saber que eu não estou de bobeira. Não, se levantar contra mim, eu vou logo lá nos status do WhatsApp, posto em direta para saber que eu estou atenta, que eu estou atento. Mas o salmista vai nos ensinar o que fazer diante dos ataques. Versículo 6, o inimigo está com raiva, está vindo atacar. Versículo 7, por favor, homem de Deus, olha o que ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu fazer exegese para você dar glória com entendimento. O Senhor dos exércitos. Olha, irmão, isso aqui é muito perfeito. Viu o que eu te falei? Olha a sincronia, olha a perfeição. Pastor, do versículo 1 até o versículo 6, do 1 ao 6, ele está tratando Deus em linguagem de onipotência. Socorro, refúgio, fortaleza. Socorro, refúgio e fortaleza. Do 1 ao 6. Só que ele entende, pastor, aqui no verso 6 agora, o inimigo está com raiva e está vindo atacar. Ele entende que uma guerra acabou de começar no verso 6. Ele compreende que uma batalha teve início, o inimigo está vindo atacar. Tratando-se do contexto histórico, nós estamos falando de Senaqueribe, com quase 200 mil soldados com arma, com lança, com espada, escudo na mão, em seus carros, vindo invadir Jerusalém. Uma guerra começou no verso 6. Ele compreende tanto isso que pela primeira vez no Salmo 46, ele vai mudar a linguagem de tratamento, porque até agora estava tratando Deus na linguagem de onipotência, socorro, refúgio e fortaleza. Só que agora ele compreende que uma guerra começou, uma batalha teve início, o inimigo está vindo atacar, e pela primeira vez ele vai mudar a linguagem de tratamento e vai começar a partir de agora a tratar Deus em uma linguagem bélica, linguagem militar. Ele mudou a linguagem, por quê? Porque ele entende que uma guerra começou, uma batalha teve início, o povo está com medo. Senaqueribe querendo invadir Jerusalém, acuada, aflita, com medo, angustiada. De repente o salmista abre a boca e diz: por que é que vocês estão com medo, hein? Mas como é que nós não temeremos se do lado de fora está a maior potência bélica? E daí que uma guerra começou? Vocês se esqueceram que o Senhor dos exércitos está conosco. Uma guerra começou, foi. Uma batalha teve início, foi. Então faz o seguinte: para todo mundo, selá. Todo mundo, joelho no chão. Uma guerra começou, foi. Uma batalha teve início, foi. Uma peleja se iniciou. Então faz o seguinte: já que a guerra começou, para todo mundo, joelho no chão. Nós vamos elevar o nível dessa guerra. Nós vamos chamar Deus para essa batalha. Nós vamos levar essa guerra para uma outra dimensão. Nós vamos vencer essa batalha em uma dimensão diferente. Vamos chamar Deus para essa guerra. Para todo mundo, selá, xará. Põe-se de joelhos. Por que, Cremilson? Porque o salmista entendia que os joelhos no chão, que a oração ainda é a arma que nós utilizamos para guerrear as nossas guerras. Os joelhos no chão, a oração ainda é a arma que nós utilizamos para vencer as nossas pelejas. Olhe para mim, porque eu preciso ter muita responsabilidade com aquilo que eu prego. Eu não estou lhe dizendo que tudo na vida você vai resolver com oração. Obviamente nós sabemos disso, mas eu estou lhe dizendo que existem guerras nas quais você só terá vitória se for de joelhos. Existem batalhas que não adianta, não vai ser na força do teu braço, não vai ser nos teus contatos e nos teus conhecimentos. Existem guerras que você só vai vencer se for orando. Existem batalhas que você só vai ter vitória
vitória se for de joelho. Então para de querer resolver tudo do teu jeito, para de querer resolver tudo da tua forma, para de querer resolver tudo no teu conhecimento e nos teus contatos. Existem guerras que você só vai vencer se for orando, existem batalhas que você só vai ter vitória se for de joelho. É por isso que você está perdendo algumas guerras, é por isso que você está perdendo algumas batalhas. Sabe por quê? Porque você abandonou o quarto da oração, abandonou o monte da comunhão, já não ora mais, quer tudo do teu jeito, da tua forma, nos teus contatos e nos teus conhecimentos. É por isso que você está perdendo essa guerra aí para a tua natureza, é por isso que os teus desejos estão te vencendo, é por isso que a velha natureza, que o velho homem está cada vez mais forte, mais firme, e você está aí sendo seduzida pelas paixões do mundo, sendo seduzido pelos desejos carnais. É por isso que o velho homem está vencendo essa guerra, é por isso que os teus desejos estão te vencendo, e você está aí a um passo de desviar, quase abandonando a fé, quase desviando da igreja, porque está perdendo essa guerra, perdendo essa batalha, porque não está orando mais, deixou o quarto da oração. Mas ora para você ver se Deus não te deixa crente, ora para você ver se Deus não muda a tua natureza, ora para você ver se Deus não converte este velho homem, esta velha natureza, ora para você ver. A oração tem poder. Deus está nos convidando nesta manhã, não a 10 minutos, não a 20 minutos, não a uma campanha de 7 dias. Deus está nos convidando a uma vida submergida na oração. Eu vou repetir, Deus está nos convidando nesta manhã, não a 10 minutos, não a 20 minutos, mas a uma vida submergida na oração. Eu não compreendo, irmãos, que dias trabalhosos e difíceis são esses, em que os cultos de orações são os cultos mais vazios que existem, e ainda a gente tem que ouvir as pessoas dizer, Deus mudou. Não é mais o mesmo, não, Deus não mudou. É que quanto mais o tempo passa, mais carnais nós ficamos, quanto mais o tempo passa, mais materialistas nós ficamos, confiamos mais na força do nosso braço, do nosso conhecimento. Só que olhe para mim, existem momentos que a ciência para, que a medicina para, que a engenharia para, que a tecnologia para, e aí, meu amigo, quando não tem jeito para a ciência, entra a fé. A fé é oração, oração, Deus. Tem coisas que você só vai vencer na oração, tem coisas que você só vai vencer orando, tem guerras e batalhas que você só vai ter vitória se for de joelhos. A oração ainda é a nossa arma. Deus está nos convidando a refazermos a rota da oração, a orarmos outra vez, a orarmos de novo. Gente, a gente tem que orar. Olha para mim, a gente tem que orar, irmã. A gente é crente, a gente tem que orar, porque é na oração que a gente mata os nossos desejos, é na oração que a gente afoga o velho homem, é na oração que a gente mata a nossa natureza. A gente tem que orar, irmãos. O crente tem que orar. Martinho Lutero disse, quando eu não leio as escrituras e não oro, eu considero o dia como perdido. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele disse, eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Billy Graham disse, um homem orando é mais poderoso do que o homem com uma arma na mão. John Wesley disse, se você não tem força para orar, ore até que a força venha. Se você não tem ânimo para orar, ore até que o ânimo venha. Elias orou, Deus mandou fogo dos céus. Eliseu orou, Deus abriu os olhos do moço. Daniel orava pela manhã, orava de tarde, orava de noite. Paulo, escrevendo na igreja de Tessalônica, no capítulo 5, verso 17, disse, vocês estão em guerra. Quer um conselho para vencer essa guerra? Qual, Paulo? Orai sem cessar. Jesus chamou os discípulos e disse, orai para que vocês não entrem em tentação. Jesus entrou no templo, olhou para os fariseus e disse, o que vocês estão fazendo aqui, hein? A casa do meu pai será conhecida como casa de oração. Eu não
não acredito que você vai deixar o diabo bagunçar a tua casa e não vai fazer nada. Vai deixar o diabo bater nos teus filhos e não vai fazer nada. Vai deixar os teus desejos te vencer e não vai fazer nada. Vai deixar a tua natureza te vencer e não vai fazer nada. Vai deixar as seduções do mundo te tirar do evangelho, te desviar da fé e não vai fazer nada. Vai deixar a tua natureza te arrancar de Deus, te afastar da igreja e não vai fazer nada. Vai deixar os teus desejos te dominarem e não vai fazer nada. É manhã de reagirmos, é manhã de reação, é manhã de entrarmos na guerra. Oremica. Oremia catalamahasoria. Oremi calamahaia. A oração, oração. Cremilson, por que é que nós temos que orar? Nós temos que orar, irmãos, porque a igreja rompeu na oração. Nós temos que orar, irmãos, porque a igreja modelo, a igreja de Atos dos Apóstolos, que é a igreja modelo, a igreja referência. Eu quero a igreja modelo. Olha para a igreja de Atos. Foi lá onde tudo começou. Foi lá o início de tudo. E a igreja de Atos, pastor, só teve sucesso porque era uma igreja que orava. Quer ter sucesso na vida, irmãos? Aprende a orar. Eu não entendo como que alguém consegue ficar 1, 2 horas nas redes sociais, rolando rios para cima e para baixo o tempo todo, mas não tem tempo para orar. Como que alguém tem que... Eu não estou dizendo que é problema ter redes sociais, eu utilizo, sei da ferramenta que é, do poder que é, o quão importante é nós usarmos, mas, irmãos, tudo demasiadamente é problemático. A oração ainda é a base de tudo. Como que você diz que ama a Deus e você não fala com Ele? Como que você diz que você ama a Deus se você acorda, a primeira coisa que você faz é olhar quem te mandou mensagem, entrar nas redes sociais? Não, irmãos, a primeira coisa é falar com Ele. É ser grato pela dádiva da vida que Ele te concedeu. A gente é crente, a gente precisa orar. A igreja de Atos é a igreja que orava, por isso nós devemos orar, porque a igreja modelo é a igreja que orava. Se a igreja de Atos não orasse, a igreja não iria romper, nós não estaríamos aqui, a igreja não existiria, mas a igreja rompeu porque a igreja orava. Atos dos Apóstolos é composta por 28 capítulos, e nos 28 capítulos de Atos nós encontramos a oração presente, obviamente que em alguns capítulos de forma indireta, mas na maioria dos capítulos de forma direta, mas a verdade é que nos 28 capítulos nós temos a oração presente. Se nós vejamos Atos capítulo 1, versículo 14, está escrito: todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Atos 2, eles estavam reunidos orando e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo. Atos capítulo 13, versículo 1, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. Atos capítulo 4, versículo 31, está escrito: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos. Atos capítulo 5, versículo 1, Ananias e Safira morreram porque mentiram para Pedro que acabou de vir do lugar secreto da oração. Atos capítulo 6, versículo 4, está escrito: mas nós perseveraremos na oração. Atos capítulo 7, Estevão orou por aqueles que lhe apedrejaram. Atos capítulo 8, versículo 15, os quais, tendo descido, oraram por aqueles que receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 9, Ananias estava orando, Paulo convertido estava orando. Atos capítulo 10, nós temos também 2 episódios de oração: Cornélio orando em sua casa, Pedro também orando em sua casa. Atos capítulo 11, Pedro contou as experiências que ele teve com a oração. Atos capítulo 12, versículo 5, Pedro estava na prisão e a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro na prisão. Atos capítulo 13, a igreja orou e Deus levantou Paulo e Barnabé para fazer missão. Atos 14, versículo 23, a igreja orava e jejuava. Atos capítulo 15, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, feridos, ensanguentados. Aí o diabo disse: agora eu quero ver orar. Agora, e quem disse que
ferida tira crente da oração? Quem disse que problema tira crente da oração? Versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, oravam e cantavam. Atos 17. Após o sermão do Deus desconhecido, o espírito de Paulo estava contorcido no bom sentido da palavra, porque ele estava orando. Atos 18, Paulo estava orando na beira da praia. Atos 19, Paulo orou e 12 discípulos receberam o Espírito Santo. Atos 20, 21, 22 e 23, Paulo está diante do governante, e antes de Paulo abrir a boca e falar qualquer coisa, a Bíblia diz que ele foi orar. Atos 24, 25 e 26, a mesma coisa. Antes de Paulo abrir a boca, Paulo orou. Atos capítulo número 27, a Bíblia diz que ele estava indo se apresentar em Roma. No meio do percurso, dentro do navio, eles vão sofrer um naufrágio, mas antes disso Paulo orou. Deus olhou para Paulo e disse: só porque você orou, o navio quebra, mas eu vou preservar a vida de quem está orando. Atos 28, último capítulo, Paulo orou pelo pai de Públio na ilha. Eu estou lhe dizendo que a gente tem que orar, a gente precisa orar. Não é 20 minutos, não é 10 minutos, não importa o tempo, mas todos os dias nós temos que falar com Deus. A oração ainda é a arma que nós utilizamos. Crentes carnais não gostam de oração, mas crentes espirituais acordam com o desejo de falar com Deus. E para a gente encerrar, verso 8. Aqui é para tu dar glória a Deus assim. Olha o verso 8. Você sabe o que é isso aqui, irmão? Sabe o que é esse verso 8? O verso 8 é a resposta da oração. Aqui é a resposta de quem decidiu chamar Deus para a guerra. Quem decidiu chamar Deus para a guerra é aqui. Aqui, ó. Vinde e contemplai. Olha para mim que eu vou explicar para os irmãos. Vinde, pastor Jonas, é um convite. Ele está dizendo assim, pastora, venham. Contemplai é vejam. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó. Se eu contar para vocês o que Deus fez quando nós estávamos orando, é capaz de vocês nem acreditarem. Então, para não ter dúvida, faz o seguinte, venha. E veja com seus próprios olhos as obras que Deus realizou. Ou você está pensando que você está numa empresa, veio aqui bater cartão? Negativo. Essa igreja tem um Deus. O Deus dessa igreja ouve a oração e responde a oração. Venham e vejam as obras que Deus... Eu não sei se você crê, irmãos. Isso aqui não é clichê de pregador. É o poder da palavra, exegese bíblica. Então escute, não é palavra de efeito, é aplicação da explicação das escrituras. Deus vai colocar diante dos teus olhos o que você pediu em secreto na oração. Não. A oração, ela é secreta, a resposta ela é pública. A oração é secreta, mas a resposta é pública. Vem e veja. Deus vai colocar diante o que você pediu em oração. Os teus olhos vão contemplar. Você crê nisso, irmãos? Os teus olhos contemplarão aquilo que você pediu em oração. Venham e vejam. Mas o que Deus fez para eu ver, Cremilson? Ele fez as obras. As destruições. Seja mais categórico, mais específicos. Que destruições que Deus fez. Verso 9. Olha a perfeição, olha a sincronia. Olha o que ele fez. Cessou as guerras. Não, você não leu errado, não. É plural mesmo. São as guerras. Por que plural? Porque no verso 6 está escrito: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, 2 ataques, 2 guerras, 2 inimigos. Aonde tinha inimigo atacando, Deus foi lá e cessou.
Cremício, eu não entendi. O que eu estou lhe dizendo é, não tem guerra na sua vida que Deus não possa entrar. Não tem área na sua vida que Deus não possa acessar. Até nas guerras mais intensas e mais agudas da tua alma, até nas guerras que você não contou para ninguém, guardou para você, Deus é poderoso para cessar as guerras. Até nos conflitos internos, nos traumas de infância, naquilo que não foi tratado, que ninguém sabe, que você guardou para você, Deus é poderoso para trazer paz e cessar as guerras. E como que Deus cessou todas essas guerras, Cremilson? Simples. Deus foi lá no território do inimigo. Deus foi lá no território de Senaqueribe. E com apenas um anjo, ele foi lá, quebrou o arco, cortou a lança e ainda queimou os carros do fogo para o inimigo não voltar. Versículo 10 para a gente encerrar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Escute isso. Aquietai-vos e sabei. Irmãos, do versículo 1 até o versículo de número 9. Do versículo 1 até o 9, quem está falando é o salmista. Do versículo 1 até o 9, quem está falando é o homem. Só que você lembra que ele está o tempo todo, ora. Lembra que uma guerra começou e ele chamou Deus para a guerra? Lembra que uma batalha começou e ele chamou Deus para a batalha? Verso 10, já não é mais o homem. Verso 10, já não é mais o salmista. Verso 10, é o próprio Deus que desceu na guerra. É o próprio Deus que desceu na peleja e está dizendo, você não me chamou para essa guerra? Você não me convidou para essa batalha? Você não me chamou para essa peleja? Você não pediu para eu entrar nessa guerra? Você não orou naquele dia, naquela madrugada, dizendo, Deus, cessar os meus recursos, me ajuda? Você não estava na cozinha da sua casa quando você disse, Deus, faz alguma coisa porque eu não sei o que fazer? Você não orou naquela madrugada e disse, Deus, eu não tenho mais força, me ajuda? Você não pediu para Deus ir lá e transformar aquele coração? Você não pediu para Deus converter aquela mente? Você não pediu para Deus descer lá naquele hospital, e lá naquele presídio, e lá naquele estado? Aqui não é mais o homem, aqui não é mais o salmista, é o próprio Deus que entrou na guerra e está dizendo, você me convidou, eu desci. Você me convidou, eu cheguei. Agora descansa, agora quieta a tua alma, porque daqui para frente quem vai fazer sou eu. E tu saberás que eu sou Deus na tua vida. Pastor, pode pedir para eles fazerem. Com a permissão do pastor, fique de pé. Aquietai-vos. 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 Aquietai-vos é Deus dizer assim, agora descansa. Não precisa se desesperar. Não precisa perder noites em claro, não precisa entrar em depressão, quarto escuro, suicídio, nada disso. Preocupando os que te amam, preocupando os dos que gostam de você. Se tranquilize, se acalma, porque você orou e agora eu vou fazer. Aquilo que você não pode, eu estou entrando. Aquilo que a tua mão não alcança, eu estou colocando a minha. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Eu estou pregando para a gente aqui nessa manhã que está enfrentando guerras difíceis, batalhas travadas, guerras que você não contou para ninguém, guerras que você decidiu lutar sozinho, lutar sozinha, e as tuas forças se esgotaram. Está uma luta para você ficar crente, né? Está uma luta para você ficar firme, está uma luta para manter uma vida de oração. Coloca os joelhos no chão e não tem força, não tem palavras, ora 10 minutos pesado, parece uma hora, o tempo não passa, está uma guerra, né? A tua natureza, os desejos do mundo, as paixões carnais estão te vencendo, uma guerra travada, uma luta terrível, mas Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu não vou te perder nessa guerra, eu não vou te perder nesta peleja. Deus está descendo na tua guerra, tem reforço chegando, tem reforço chegando, tem reforço chegando, tem reforço chegando, tem reforço. É a primeira vez que eu vou lhe pedir para fazer isso. Agarre na mão desse crente, agarre na mão dele, é a primeira vez que eu estou lhe pedindo isso. E diga para ele, diga para ela: desiste não, diga, desiste não. Diga para ele: ora, diga para ela: ora, diga: tem reforço chegando na tua guerra, tem reforço chegando. Diga: Deus está trazendo reforço, Deus está trazendo, Deus não vai te perder nessa guerra, Deus não vai te perder nessa beleza, Ele está descendo com reforço. Um minuto de glória a Deus, um minuto de adoração, um minuto, isso, um minuto de adoração, um minuto para Rema Calamassúria, Urimi Calamahara Massúria, Reba Calamahaya, Surimi Calamahaya, isso, e entra na guerra, e entra, isso, e cadê os guerreiros? Ai, me de calamaha. Ore me calamas. Isso, mais alto, mais alto, mais alto. É manhã de guerra, é manhã de batalha espiritual. Ore me calamahaya, Súria. Pastor Jonas, Deus acabou de falar comigo que Ele está fechando covas nesse momento. Tem arco sendo quebrado, tem lança sendo cortada, Ele está queimando carros. Abre a boca, abre a boca, cadê os vasos? Aonde estão? Quem é de guerra entra, quem é de guerra entra, quem é de guerra entra. Isso, reache, reaja, 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 reaja. Ori minha catalamaha. Prema Súria Rema Calamaya Rébria. Isso é na força da oração, é na força do clamor, é na força da sua. Isso, ora, ora. Deus está renovando as tuas forças. Deus vai fazer de novo. Deus vai fazer. Lembra das madrugadas de orações? Lembra do compromisso que você tinha, do comprometimento? Deus está dizendo: eu vou fazer outra vez. Eu vou fazer. Eu não vou te perder nessa guerra. Eu não vou te perder nessa peleja. As orações nas madrugadas vai voltar. Deus vai botar a ser prioridade na sua vida. Isso, entra, vai perder essa guerra e não vai fazer nada. Vai perder essa peleja e não vai fazer nada. Vai deixar o diabo humilhar a tua casa e não vai fazer nada. Vai deixar os teus desejos te vencer. Vai deixar a tua carne de isso. Ora, mata a tua carne, vai. Mata a velha natureza, vai. Isso. Entre rema faca talamaia. Urimi calamaha calamahaya súria. Gente, meu Deus, meu corpo está todo arrepiado. Jesus. Urimi calamahaya. Rema catalamaha súria. Urimi reva candaramahaya, surimi calamahaya.
Tem reforço chegando. Tem reforço chegando. Deus está jogando suicídio por terra hoje. Deus está jogando suicídio por terra. Está cortando o laço e está fechando a cova. Ore minha catalamahaias.